tá entrando. É isso aí, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo, antes de qualquer início nosso aqui, não sei se vocês já deram uma olhadinha no AVA de vocês, né? Tem um trabalho avaliativo lá no AVA de vocês, eu passei para o diurno hoje de manhã e já coloquei para vocês no noturno. Logo, daqui a pouco, durante essa aula, eu vou falar desse texto que vocês vão ter lá que está presente lá no AVA de vocês. Mas, de qualquer forma, eu já explico para vocês aqui. Cadê aqui? Sexto semestre. Aqui. Como vocês podem ver lá no AVA de vocês, tem um texto, né? Tem um artigo, né? Tem um artigo que eu pedi para vocês fazerem ali um texto, né? Um resumo, ou um fichamento, uma apresentação crítica, ou uma análise, né? Fica a critério de vocês. Tá lá no AVA de vocês que não tem mínimo nem máximo de páginas, não tem forma específica, né? Eu também colocar que se encontrado plágio será zerado, se encontrar trabalhos iguais total ou parcialmente, os dois serão zerados, né? Esse é um trabalhinho aí, um artigo, vou fazer mais ou menos valendo uns 4 pontos para vocês, porque semana que vem é a nossa última aula e no sábado, sem ser amanhã, no próximo, eu passo para vocês a avaliação mesmo, né? Então, eu fiz esse trabalhinho também para completar a nota de vocês, é um trabalho importante, hoje a gente vai falar sobre ele, né, sobre essa matéria, vai ser importante para vocês. Sendo assim, depois a gente vai falar, mas é importante que vocês já saibam que está lá o trabalho para que vocês possam fazê-lo, né, para completar a nota de vocês aí. Bom. Professor, qual que é a data de entrega? Deixa eu ver aqui. É dia 30, junto com o dia da prova, de entrega da prova, até o dia 30. Eu vou colocar os dois para o dia 30, só que esse como é um trabalhinho, já coloco desde hoje já para vocês irem fazendo. Tem aí 2 finais de semana para vocês fazerem. Então já aproveitem o tempo aí de vocês. Beleza? Bom, então acho que já tem um pessoal aí na sala. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Penúltima aula do bimestre. Antes da gente voltar, né, presencialmente, né? É híbrido, né? O retorno híbrido de vocês. A gente vai ter essa aula, vai ter a aula que vem para finalizar, né? Essas 2 aulas a gente vai estar trabalhando com 2 autores que vão contar mais ou menos a história desse bimestre para a gente dentro do direito, né? São 2 juristas, né, que a gente vai trabalhar, esses 2 juristas que vão permear todos esses autores aos quais a gente trabalhou em todo esse período aqui que a gente vem trabalhando, autores importantes aí, que é sempre que importa que a gente veja o mapeamento deles. Basicamente, eles vão pegar tudo isso que a gente estudou esse bimestre inteiro e vão aplicar numa aplicabilidade jurídica, né? Então, a gente encerra esse semestre e semestre que vem, né? Já estou vendo aqui, né? A gente vai se ver, muitos de vocês ainda remotamente, daí aparentemente o Guilherme, o Adriano, quem mais aqui? Marisa Dora, Patrícia, um pessoal aqui, tô vendo a lista de vocês aqui, de quem volta e quem fica. A gente se vê, quem for voltar, a gente se vê lá na sala de aula. Mas até então, né, a gente encerra esse bimestre. Bom, essas 2 últimas aulas, então, a gente vai se concentrar em 2 juristas muito importantes, né? E já hoje, a gente já vai começar com uma conversa diferente, né? Uma conversa diferente, porque a gente vai trabalhar com um autor bem interessante, né? Que eu recomendo muito a leitura para vocês, porque Ronald Dworkin é um autor norte-americano, o que não é muito comum para a gente, na nossa estrutura de estudo. É muito raro a gente ter um autor norte-americano no nosso currículo, né?
Tamires, não, as aulas remotas não serão mais gravadas a partir do híbrido, elas vão estar só ao vivo, beleza? Eu coloquei para gravar falando isso? Coloquei. Bom, o Dworkin é um autor norte-americano, e autores norte-americanos não são os autores mais comuns da gente trabalhar, né? São autores que a gente, em geral, não vê, né? A gente não fala muito dos autores norte-americanos, mas o Dworkin, ele é um dos autores falados da estrutura norte-americana no direito, e não só isso, ele é um autor de extremo uso, um autor muito importante, um autor que é muito utilizado, né, no sistema jurídico, principalmente de alguns anos para cá. Se a gente for bem mais específico, uma estrutura poética mesmo, de fato ele vem sendo usado de 2015 para cá nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal. É um autor que vem ganhando muito espaço no debate jurídico brasileiro, né? Cada vez mais utilizado. Ele ele vinha sendo estudado há um tempo, mas ele entra em voga muito ali a partir de 2015 e vem com muita força no ordenamento jurídico brasileiro, né? O Dworkin é um autor dessa linha que a gente já discutiu, né, desse linguist turn, da virada linguística, que vai trazer hermenêutica para o direito. E o interessante do Dworkin, principalmente na leitura dele, são essas características. Por quê? Primeiro que o Dworkin é um advogado, né? O Dworkin é um advogado estadunidense. E isso é curioso, por quê? O modelo norte-americano, que a gente vai trabalhar um pouco aqui, né, hoje, né, o chamado Common Law, né, o sistema das línguas inglesas, né, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, é um sistema bem diferente do nosso, né, mas talvez a diferença mais importante que a gente possa definir aqui é que é um sistema de ampla abordagem argumentativa. Né, ampla abordagem argumentativa. O papel jurídico do advogado, né, na prestação jurisdicional nos Estados Unidos é um papel bem diferente do nosso aqui. Não que o nosso não seja argumentativo, o movimento civil law é muito argumentativo, só que ele é argumentativo procedimental, né? O nosso modelo judiciário é um modelo de procedimento, a gente fala diretamente com o juiz dentro do processo, dentro de estruturas processuais. O modelo da Common Law, por sua vez, ele trabalha diretamente com acessibilidade de júri. Como vocês já devem ter percebido, se vocês acompanham aí séries de advocacia, né? How to Get Away with Murder, Suits, Boston Legal, né? Todas essas inúmeras séries americanas de advogados, né? Vocês devem se lembrar que sempre tem um júri presente, né? Porque nos Estados Unidos, no modelo dos Estados Unidos também da Inglaterra, mas principalmente dos Estados Unidos, o júri ele não se encontra resguardado só a crimes contra a vida, não. Ele se encontra também em âmbito civil, né? Ele é um procedimento muito comum no modelo norte-americano. Então, o advogado norte-americano ele trabalha com argumentação. E ele trabalha com argumentação muito clara, feita para que seja reconhecido por aqueles que são leigos na área jurídica, né? E, além disso, a língua inglesa é uma língua muito facilitada, não é uma língua complexa, né? É uma língua reduzida, é uma língua sem gênero, é uma língua onde tem poucas flexões semânticas, é uma língua simples, é uma língua bem simplificada. Com isso, a leitura dworkiniana, a leitura das obras de Ronald Dworkin, são leituras bem interessantes. Elas são muito próximas de leituras como se a gente pegasse autores da comunicação social, né, do jornalismo, para ler. São leituras muito dinâmicas e são leituras jurídicas. E faz parte da categoria desse tipo de autor, né, da Common Law e principalmente de autores norte-americanos. Então é um autor muito interessante de se ler, de se estudar e traz elementos muito interessantes, né? Se eu não me engano, vocês já devem ter trabalhado em alguma matéria o Michael Sandel, né, de alguma forma, que também tem essa mesma estrutura, essa facilitação de leitura. O que é direito fazer a coisa certa, né? Mas, enfim, esse autor ele nos reserva instrumentos bem interessantes de pensamento porque a gente vai trabalhar. E é interessante porque o Dworkin ele tem essa aplicação da teoria argumentativa, da teoria da argumentação, né, como gênero da teoria da decisão, na hermenêutica, e ele vai apresentar e vai trazer, muitos autores vão trazer isso para o Brasil a partir de 2015, com a reforma do Código de Processo, né? Eles vão trazer essas teorias para ampliar a estrutura argumentativa da teoria da argumentação no Brasil. E isso vem com muita força e acaba sendo um instrumento bem importante
no Brasil, e hoje a gente já tem uma modificação bem radical dos instrumentos processuais no Brasil com a influência do Ronald Dworkin, né? Então é importante, é interessante a gente começar a pensar no estudo desse senhor, né, desse norte-americano chamado Ronald Dworkin, né? Então a gente já pode começar a trabalhar com ele, né, dentro do paradigma da hermenêutica, né? E bem, primeiro, antes da gente começar a tentar entender Dworkin em sua função jurídica, né, talvez seja interessante a gente começar essa abordagem no seguinte sentido, né? Vejam, Dworkin ele vai fazer uma teoria da norma, né, uma teoria da norma jurídica. Só que essa teoria da norma jurídica em Dworkin, ela tem uma representatividade, vamos colocar assim, ela tem uma relação muito presa e muito fiel à estrutura positivista, né? A estrutura do positivismo lógico do Hans Kelsen. Apesar da gente estar nessa instrumentalização daquilo que a gente pode chamar de pós-positivismo, seja lá como os autores querem chamar isso, né, a ideia do pós-positivismo, ainda assim, o Dworkin ele é muito fiel às estruturas positivistas, né? Então, quando a gente vai falar de teoria da norma no Dworkin, a gente vai tratar a norma como um segmento genérico, um gênero, né? Mas ainda assim, esse segmento genérico como um conteúdo positivista, né? Dentro de um purismo metodológico, né? Dentro do positivismo lógico de Hans Kelsen, né? Dentro desse positivismo lógico de Hans Kelsen, a teoria da norma vai se apresentar, né? Essa teoria da norma, então, ela vai considerar que a norma não é uma espécie, ela é um gênero aberto, né? Isso daí aqui já na diferenciação do Kelsen, mas a gente já vai ver as suas ligações intrínsecas, né? Fora dessa generalização, né? Ou seja, a gente vai ter um conteúdo positivista, mas em que essa norma se apresenta como um gênero, né? E esse gênero vai definir a ideia de um elemento jurídico, né, formal, ou seja, vejam, elemento jurídico, formal, com força normativa. Todos os elementos presentes na teoria da norma de Hans Kelsen, né? O elemento jurídico formal que tem força normativa, ou seja, ainda dentro dos paradigmas de dever ser, né? Precisando de validade, né? Precisando de autodeterminação. A norma vai estar dentro do plano kelseniano, né? A diferença que a gente vai ter aqui é que, ainda que esteja dentro do plano kelseniano, para o Dworkin vai se tratar de um gênero. Por que um gênero? Bom, porque primeiramente ele vai definir aquela norma a qual ele vai entender mais próxima da estrutura positivista, né? Que é a norma em sua espécie de regra, né? A regra. Essa regra, né, ela vai estar ainda dentro do binômio de validade e invalidade. Ela vai estar dentro desse binômio de validade e invalidade, assim como a norma geral em Kelsen. Mas o Dworkin ele vai explicar essa regra, né, essa função de regra, a partir de duas categorias, né? De duas categorias ele vai classificar como categorias possíveis de interesse, de instrumentalização dessa regra, dessa categoria da norma, né? Ele vai colocar duas palavras aqui em inglês, porque ele vai criar um neologismo aqui com hífens, etc., como se fosse uma palavra só, mas de muito fácil tradução, sem nenhuma polêmica sobre isso, né? Ele vai falar que a primeira categoria possível é aquilo que ele vai chamar de all or nothing, né? Ou seja, o tudo ou nada. Isso é uma categoria já presente, né, na estrutura da estática, não sei se vocês se lembram, né, da ideia da estática jurídica de Hans Kelsen, né, a ideia da forma jurídica. Bom, essa ideia, basicamente, ela vai se proliferar da seguinte forma, né? O or nothing significa dizer que a norma, na sua aparência de regra, né? Na sua aparência de regra, ela vai se apresentar primeiramente em sua aplicação, né? Basicamente, aplicação quanto à aplicabilidade
ou a norma é aplicável ou é inaplicável. Isso significaria, né, isso significa, meus caros, parece óbvio isso daqui que o Dworkin está falando para a gente, mas isso significa, para Ronald Dworkin, que não há possibilidade de, na regra, haver negociação ou, né, sopesamento de sua força. Ou é ou não é, né? A primeira estrutura da regra é ser ou não ser, né? Não há possibilidade, por exemplo, para o Dworkin, né? Não há possibilidade de uma aplicação parcial da norma como função de regra, né? O gênero norma em sua espécie de regra não cabe como uma aplicação parcial. Então, a gente pode definir que, assim como em Kelsen, né, não há abertura cognitiva e hermenêutica sobre a regra. Não há abertura cognitiva e hermenêutica sobre a regra. Por quê? Perdão. Por quê? Ora, justamente pelo fato de que a regra, porque a regra, ela tem sua aplicação exclusiva quanto ao seu resultado. E é justamente nessa ideia de resultado que repousa a ideia kelseniana do chamado if so, se então, né? If so, se então. A ideia do se então é justamente a completude dessa estrutura do all or nothing. Por quê? Porque a representação do if so, basicamente, ela vai tratar da ideia do resultado. Ou seja, toda regra deve apresentar um resultado passível de aplicação ao plano fático. Cara, escrevi errado. Né? A regra não compreende simbolismo ou abertura posterior. A regra. Se há regra, né, se há uma regra, né, há um telos, há uma aplicação de resultado. Se existe regra, há resultado. O Kelsen falava isso de uma forma diferente, né, mas parecida. Né? O Kelsen fazia a máxima da ideia de que se há norma, há sanção. Né? Se há norma, há sanção. O que o Dworkin está fazendo aqui é entender que a norma como gênero, em sua estrutura de regra, ela não precisa necessariamente de uma sanção, mas ela tem que ter um resultado aplicável no plano fático. E é justamente esse resultado aplicável no plano fático que vai permitir que ela seja tudo ou nada, que ela não seja parcialmente aplicável, mas sim que ela seja completamente aplicável, né? Que ela não tenha um meio termo de aplicação. Né? Nesse sentido, a gente pode considerar, né, que a regra é um resultado como fundamento teleológico da norma. Ou seja, dentro da estrutura normativa, a regra é aquilo que tem, né, vamos dizer assim, que tem finalidade, que dá finalidade à norma. A norma com finalidade fática nada mais é e nada mais será do que essa função, né, sobre a estruturação desse gênero, dessa espécie chamada princípio. Né?
Enquanto eu vou falando aqui, meus caros, eu vou desligar minha câmera aqui, porque senão, para quem está assistindo depois no YouTube, não vai conseguir ver o que está desse lado aqui, só para copiar, enquanto a gente ainda vai falando, né? Já volto com a câmera já. Mas, bem, é importante, talvez, a gente entender essa situação, né? Porque se a regra ela tem essa categoria de gênero, essa categoria essa categoria mais parecida com o positivismo lógico, aquilo que era norma dentro da estrutura keynesiana, se a gente está falando que a regra ela está para a estática do direito, ela está para a ideia, aquele capítulo da teoria pura do direito, né, a estática do direito, né, a gente está falando também que a regra, né, por ter uma diferenciação, tem uma diferenciação específica, por ter um telos, por ter um resultado, ela apresenta por si a sua representação. Ela não precisa de nada para que você amplie a interpretação. É interessante isso, que para o Dworkin, você não precisa de resolução hermenêutica para a norma, porque a norma são signos fáticos, são signos lógicos, né? Ela não precisa de abertura cognitiva porque ela demonstra resultado. A norma não tem possibilidade de aplicação aberta porque ela tem resultado, ou ela é ou ela não é, ou se aplica ou se aplica, né? Ou não, ou sim. Por quê? Porque há um resultado específico, né? Porque há um resultado específico para essa norma. Voltei, né? Sendo assim, a gente pode começar a pensar na ideia de princípio, né? Claro, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem, daí a gente já vai resolvendo as suas dúvidas. É sempre bom vocês perguntarem, né? Porque se vocês não estiverem acompanhando alguma coisa, a gente já vai nos resolvendo aqui. Então, por favor, fiquem à vontade e façam seus questionamentos, caso vocês não estejam entendendo. 13 pessoas presentes, né? Impossível que todo mundo esteja entendendo. Dá um tempinho aí para que vocês possam resolver as suas próprias condições. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três, né? Ok. Sendo assim, meus caros, a gente tem que começar a pensar que se isso que para o Kelsen era a norma, né? Aquilo que para o Kelsen era a norma, agora não está ligado, não. Aquilo que para o Kelsen era a norma, agora do Dworkin é a regra. Então, o que é o princípio? Bom, o princípio ele começa a ser entendido, né, ao longo do tempo como uma ideia de um mandamento de otimização. Um mandamento de otimização. A gente já vai entender esse conceito aqui. O que seria o mandamento de otimização? Ora, a gente pode classificar esse mandamento de otimização como como uma ideia de ampliação cognitiva da estrutura normativa. Talvez essa seja uma forma boa da gente entender a ideia do princípio, né? Só que é interessante que a gente pense que o princípio, ele está, enquanto a regra é tudo ou nada, e ela é autodependente, o princípio, ele depende da regra para sua existência. O princípio, ele é dependente. Por quê? Porque, por si, o princípio, o princípio não tem conteúdo finalístico. O princípio não apresenta em seu texto, nenhuma teleologia.
Vejam só o que eu estou falando aqui. O princípio, ele é dependente de uma norma para ele encontrar sentido. Entretanto, ele é uma norma, ele tem força vinculante. Né? Entretanto, ele tem força vinculante. Então, como que isso é possível? Ora, a força vinculante, de um princípio está na sua capacidade de abrir a possibilidade argumentativa da regra, né, sem torná-la ilegal. Por quê? Porque o que dá a abertura é também uma norma. Então, veja, é importante que a gente veja essa ideia aqui. O princípio é uma textura semântica aberta. O que significa que é uma textura semântica aberta? É um conteúdo textual. Conteúdo textual. Sem, né, conteúdo textual aberto, sem finalidade, né, sem finalidade no seu corpo, mas com limites de aplicação. O princípio, né, ele vai ter essa característica, né, ele vai ter essa característica específica de um conteúdo textual que tem força normativa, mas ele só encontra sua força normativa de aplicabilidade quando ele está sendo utilizado sobre uma regra. Porque é a regra que vai ter aplicabilidade no caso concreto. O princípio não. O princípio vai ser uma forma aberta, uma forma interpretativa. A gente vai usar a razão do princípio para poder fazer que a gente possa debater sobre a norma sem perder o conteúdo normativo de regra. Né? A gente vai poder utilizar sobre a regra, debater sobre a norma da regra, sem perder o conteúdo de validade, né? Sem perder o conteúdo normativo de validade desta regra. Né? Então, ele vai ter essa função de elemento normativo que, por si, vai poder definir a sua estrutura de regramento ainda válido, né? Sem atrapalhar a sua função específica de norma. Então, o princípio vai ser dependente, ele vai ter uma interdependência da regra, apesar de também ser uma norma. Ele existe por si, mas para que ele alcance o plano concreto, para que ele alcance a função jurisdicional, para que ele alcance a realidade fenomenológica, ele precisa da regra, porque é a regra, com o if so, né, com o seu resultado, que alcança o plano do fenômeno. Quem não entendeu até aqui, por favor? Nada? Ok. Bem, ok então, meus caros. Prosseguindo. Bom, tá. Agora a gente precisa entender o que o Dworkin está querendo dizer com discricionariedade. Isso, para eu explicar, eu vou passar para o próximo slide de vocês. Então, aqui agora eu vou fechar esse slide e todo esse conteúdo escrito aqui, ele vai desaparecer e não poderá ser recuperado nunca mais. Né? Então, dou aí alguns segundos para vossas excelências para que terminem suas cópias, né? Porque não vai ser possível mais, não vai ser possível mais ter acesso a isso. Beleza, vamos lá. Vou fechar e abrir de novo. Bom, para entender a discricionariedade, a gente tem que entender o conteúdo semântico da norma. Né? Como a gente falou, essa norma
essa norma chamada de princípio. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Essa norma chamada de princípio, ela vai ter essa ideia de uma moldura semântica. Né? Uma moldura semântica. Como assim? Bom, o princípio, ele vai ter duas características específicas. Primeiramente, ele vai ser aberto, né? Ele vai ser aberto, mas aberto em que sentido? Ele vai ser aberto em termos hermenêuticos, né? A estrutura de abertura do princípio, ele vai estar justamente nessa característica específica, né, de a gente poder ter essa ideia de abertura conforme a gente já estudou com os autores da filosofia. Né? Conforme vocês talvez se lembrem bem, essa abertura está presente, por exemplo, em Heidegger, né, na ideia da ontologia. Né? Heidegger, ontologia de Heidegger. A ideia é da gente poder ter uma abertura, uma reconstrução da ideia. É somente a partir do princípio que a gente consegue reconstruir as ideias presentes na regra. Né? Então, a partir da ontologia em Heidegger. Ou a gente pode entender também, assim como a gente viu lá em Wittgenstein, né, que vai apresentar uma dinâmica da linguagem. Ou seja, como a gente viu em Wittgenstein, a abertura normativa, em termos hermenêuticos, ela pode dar para a gente uma dinâmica interpretativa a partir do tempo, a partir da historicidade. Assim como, em termos de historicidade, né, a gente viu em Gadamer, né, a historicidade em Gadamer. Sendo assim, a gente pode pensar em hermenêutica naquelas formas como a gente fez, a partir do princípio. Né? A partir do princípio, a gente pode começar a pensar em uma ideia de relação, de como interpretar normas sem fazer com que essas normas saiam do controle normativo. A gente vai poder utilizar características, a gente vai poder utilizar funções hermenêuticas sem que perca a característica. Por quê? Porque ela é fechada em termos normativos. Ou seja, ela ainda é uma norma. Né? Então, seu próprio texto, isso que é interessante, né? O próprio texto, que é o texto que permite essa abertura em termos hermenêuticos, né, ela vai dar limites, também linguísticos, de aplicação. Então veja que interessante, ao mesmo tempo que a abertura linguística do princípio permite que a gente faça uma atividade hermenêutica, que a gente faça uma atividade possível na estrutura hermenêutica, e em termos normativos, o princípio, por ser uma regra, ele mesmo vai fazer esse papel de moldura semântica. O que significa moldura semântica? Meus caros, vejam só, moldura semântica significa dizer que o princípio, por não apresentar o resultado, mas por apresentar texto, ele vai permitir uma abertura, mas ele vai limitar até onde a gente pode pensar. Né? Essa é a função da moldura. Né? Vejam aqui nessa própria imagem. Né? Você tem a moldura, né, que ela segura os limites do espaço do quadro. É bem isso que a gente está falando quando fala em moldura semântica. Né? A tela ela é um espaço aberto de criatividade do artista, mas a moldura são seus limites que é imposto a ele. Né? Essa aqui é a ideia, né, semântica do princípio. O princípio ele vai pegar uma coisa fechada, que é uma regra, e vai permitir uma abertura hermenêutica, mas dentro dos limites normativos. Vai dar limites normativos a esse conceito. Né? Vai dar limites normativos a essa estrutura. Bem, sendo assim, né? Espero que vocês estejam entendendo, apesar do silêncio de vocês. Né? Apesar do silêncio de vocês, espero que vocês estejam compreendendo essa questão aqui, porque eu estou só tocando para frente. Né? Talvez a gente possa começar a pensar como que a gente pode pensar nessa estrutura. Né? Bom, primeiramente, o nosso autor ele vai nos dar uma pista aqui, né, sobre
como que a gente pode pensar na utilização do princípio. E ele vai falar que o princípio ele sempre vai ter uma característica de discricionariedade. Né? O princípio vai ter uma característica de discricionariedade. Né? Ou seja, a utilização do princípio é discricionária. Por quê? Porque o princípio não tem sentido em si. Ele não tem resultado em si. Então você pode pegar um princípio e aplicar a norma, assim como você quiser. Por quê? Porque você tem esse espaço de interpretação. Né? A sua estrutura argumentativa ela é espaçosa, ela tem esse espaço. Você é discricionário para falar o que você quiser naquele espaço ali. Entretanto, quando ele vai explicar a textura semântica, ele vai dizer: o problema é que essa discricionariedade ela tem que ser vinculada. Vinculada ao quê? À estrutura normativa. Então, a primeira ideia é uma vinculação, né? É uma vinculação à estrutura normativa. Que é o que a gente pode chamar de constitucionalidade. De constitucionalidade. Ela é vinculada à própria constitucionalidade. E ela também tem que ser coerente. O que é coerência aqui? A coerência é quanto ao uso. Né? Ao uso do princípio. O princípio ele deve ter coerência com aquilo que está sendo argumentado. Né? A argumentação tem que estar de acordo com os limites textuais do princípio. Vou escrever isso aqui também. Né? Vamos escrever também. Né? A argumentação deve estar de acordo. A argumentação deve estar de acordo com os limites textuais do princípio. Né? Ou seja, você é discricionário para que você fale o que você quiser na sua argumentação, mas desde que seja coerente, né, com os limites textuais do princípio e também que esteja vinculada a um discurso de constitucionalidade. Né? É importante que também esteja vinculado a um discurso de constitucionalidade. Ora, o Dworkin vai dar um exemplo bem interessante. Vamos pegar um exemplo dworkiano para trabalhar essa ideia de discricionalidade. Vamos pensar da seguinte forma. Você é um militar em guerra. Né? Você é um militar em guerra. O seu comandante te coloca como chefe de um pelotão de resgate. Né? O seu comandante coloca como chefe de um pelotão de resgate de outro soldado capturado pela tropa inimiga. Né? E daí ele fala para você, bom, monte o seu pelotão. Né? Você vai comandar esse pelotão agora, então monte o seu pelotão de resgate. E você pergunta como? Ele fala, como você quiser. Te deu discricionariedade para que seja formado dessa forma. Entretanto, vamos supor lá que você tem duas opções na sua escolha. Você tem uma pessoa que você se dá muito bem, né? Você tem um sujeito lá que você tem simpatia com ele, consegue se dar muito bem com ele, e você tem outro sujeito que você não se dá tão bem ali com aquele sujeito, né? Que você não tem tanta simpatia com ele. Entretanto, o sujeito que você se dá bem, ele é técnico em comunicação, por exemplo. Ele mexe com rádio, ele mexe com comunicação. Já o outro que você não se dá tão bem, ele é especialista em estratégia de resgate. Bom, você tem discricionariedade, mas sua discricionariedade também tem que ser vinculada à teleologia da missão. Então, apesar de você poder escolher, você vai ter que escolher minimamente ligado a uma vinculação procedimental. E você vai ter que ser coerente à finalidade da estrutura. Apesar de você gostar mais de um do que do outro, a sua discricionalidade vai te levar à coerência da finalidade ao qual você quer dar para aquela missão. Ou seja, apesar de haver uma liberdade, há uma liberdade vinculada. E é assim que a gente trabalha com a estrutura do conceito. Não se trata, em termos hermenêuticos, que a gente faça o mesmo tipo de abertura que o Heidegger vai propor na estrutura do Dasein, que é uma abertura completa do sujeito, mas sim como procedimento. É abrir, né, é a reconstrução da ideia, mas dentro de uma vinculação à constitucionalidade e uma coerência com a estrutura específica da norma. Né, com a estrutura específica da norma. Compreendem isso? Estão entendendo ou não? Não sei nem porque eu pergunto ainda, né? Não sei nem se tem gente aí, pô. Às vezes eu fico... Estou entendendo sim, professor. Pode prosseguir. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pela... Sim, professor. Obrigado pela solidariedade, pessoal. Mas beleza. Vamos lá, então. Bom, e de outro lado, para que ainda faça mais sentido a ideia da coerência da discricionalidade, é importante que a gente pense numa ideia em que o Dworkin vai chamar de teoria do romance cadeia, que para ele vai estar totalmente relacionado com a ideia da discricionalidade vinculada e coerente.
é uma das estruturas para o Dworkin mais importantes para a sua aplicabilidade, né? Para a aplicabilidade do conceito dworkiniano, né? Por quê? Porque o Dworkin ele vai entender da seguinte forma. Teoria do romance em cadeia é uma espécie, vamos colocar da seguinte forma, é uma espécie de regra procedimental que vai dar coerência discricionária. Coerência, vou colocar mais do que coerência discricionária, vou colocar como coerência livre interpretação dentro do plano jurídico. Se eu for explicar antes do exemplo, eu poderia colocar da seguinte forma. A teoria do romance em cadeia seria que toda argumentação, apesar de livre, necessita de uma linha de observação de progresso da historicidade do judiciário. Basicamente, o Dworkin está dizendo para a gente que não é possível que nós pensemos, né, que a gente pense em romper totalmente uma argumentação. Justamente porque esse romper uma argumentação pode dar lugar a uma anticientificidade da norma, né? A gente pode, por exemplo, em vez de argumentar, tá criando uma conspiração, né? Então a gente não pode fazer sofisma com as argumentações. E para defender o direito das sofismas argumentativas, o Dworkin vai propor que toda argumentação ela tem que ter uma linha de historicidade coerente, né, para que a gente possa ter uma função possível e passível de argumentação. E por que romance em cadeia? Né? Vai ser a ideia mesmo de romance no sentido literário, né? Ou seja, de uma continuidade, de um seriado, né, de um seriado argumentativo. Vou dar um exemplo para vocês bem a lá Ronald Dworkin, né? Imaginem um grupo de jovens, sentados em volta de uma fogueira, né, numa noite, né, num acampamento, todos se sentam em volta de uma fogueira, lá 20 jovens sentados em volta de uma fogueira, e eles propõem uma brincadeira, eles começam um jogo. Esse jogo se compõe da seguinte forma, né? Esse jogo vai se compor assim, o primeiro jovem ali, ele vai começar a contar uma história, e ele vai interromper essa história em determinado ponto. Quando ele interrompe essa história, outro jovem imediatamente a posterior dele, ao lado dele, continua essa história. É importante lembrar que o primeiro começou uma história livremente e o segundo, ele vai continuar a história livremente, ele vai poder levar essa história para qualquer lugar. Ele é livre para isso. E o terceiro vai levar essa história também depois que o segundo parar para qualquer lugar. Ou seja, é uma discricionariedade. Porém, é importante a gente pensar que se o primeiro criou o personagem X no terreno Y, o segundo ele vai ter que levar em consideração o personagem X no terreno Y. Ele não pode simplesmente descartar o que já foi falado para começar outra coisa. Isso não é a propósito do jogo. A propósito do jogo é que ele vai pegar o personagem X e o terreno Y e vai dar continuidade a essa história. Ele vai ter que levar em consideração essa história na sua liberdade discricionária. A sua argumentação, né, a sua fundamentação do romance, ele vai ter que ter um efeito em cadeia. E assim como o terceiro, o quarto, o quinto, que o quinto, quando for contar a sua história, ele vai precisar levar em consideração os elementos contados pelo quarto, pelo terceiro, pelo segundo e pelo primeiro. Né? Eles vão ter que ter essa cadeia de romances vinculados para que a história possa fazer sentido. Se algum deles ignora o sentido em cadeia da história, faz a história perder seu telos. Né? Agora pensa isso no sentido normativo. Se a argumentação foge do sentido normativo, não tem coerência com o sentido histórico e com o sentido constitucional normativo, ou seja, vinculação e coerência,
significa dizer que a norma perde sua validade, sua estrutura válida. Então, o elemento de validade do princípio se encontra no próprio romance em cadeia, na coerência argumentativa, em que o profissional do direito utiliza e o julgador atualiza na sua argumentação para que isso possa ser utilizado de forma coerente com os demais. Não pode haver um rompimento da estrutura do princípio. Ele deve ter uma coerência ao longo do tempo. Ele deve ter essa estrutura de coerência. E aí? Dúvidas até aqui? Não, professor, não é tão complicado entender, sabe? É só É mais fácil, seguir né? o que o senhor está dizendo aí. É mais fácil. A matéria anterior era um pouco mais complexa. Agora eu acho que está mais completo, sabe? Está se completando, ligando os pontos. Exato, exato. Agora ela vai fazer o sentido do porquê das anteriores, né? Exatamente. Isso. E é isso aí, Tamires. A ideia de cada um é distinta, pode ir para qualquer caminho. Mas ela vai ter que se vincular aqui a uma coerência. Então ela pode ir para qualquer lugar. E a argumentação é isso, Tamires. A argumentação ela pode ir para qualquer lado. Né? Você pode pegar uma situação jurídica e fazer as mais altas argumentações, desde que ela tenha coerência com o sentido normativo daquela argumentação, com o sentido normativo daquela histórico de decisões judiciais, da sua aplicabilidade. Né? Você não pode pegar uma norma e perverter o sentido total dela. Você pode sim ter suas argumentações, né, livres, as suas argumentações específicas, a sua criação de tese, né, a sua criação de tese, porque é isso que a estrutura jurídica advocatícia faz, cria teses, né, e essas teses são livres, mas com coerência à estrutura. E é assim que a gente usa o princípio. O princípio permite essa abertura, mas com coerência específica nessas relações. Bom, beleza, pessoal? Então a gente vai mudar de slide, mas antes disso, obviamente, eu tenho que fazer a chamadinha de vocês e, como de costume, lhes darei 5 minutinhos de intervalo. Vamos ver se estão todos os nomes certinhos aqui, para que ninguém fique como iPhone. Tá todo mundo aqui. Então, 5 minutinhos de intervalo para que vocês bebam uma água e já voltamos com com a continuidade dessa matéria. Até daqui a alguns segundos. Bom, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática, apesar de parecer sempre que a filosofia não entra nessa parte prática, mas é interessante que a gente vai discutir agora. Tá? A gente vai discutir um pouco do procedimento de common law, né? Do procedimento do que a gente vem chamando de common law. Né? É interessante a gente discutir isso, porque ano que vem, né, vocês terão com o professor Siladelfo, né, o professor Siladelfo, juiz, né, vocês terão a matéria de recursos, né, vocês terão a matéria de recursos. Essa matéria de recursos, né, no processo, ela é extremamente teórica, ela é difícil, né, vocês se acostumam, normalmente a gente está mais acostumado a trabalhar com primeira instância, né, quando a gente chega em recursos, a gente vai depois para tribunais superiores, STF, STJ, etc. É uma matéria complexa, né? É uma matéria extremamente teórica. E que isso que vocês vão estudar aqui em filosofia vai ser muito utilizado lá, né? Com o professor Siladelfo. Eu dei essa matéria de recursos por bastante tempo na faculdade. Quando eu entrei na coordenação, eu passei para o professor Siladelfo, que é um grande professor, né, nesse sentido. Né? É bem interessante, é bem importante essa matéria. Mas mais do que isso, né, aqui a gente vai ter uma estrutura que é muito importante, né, para as relações judiciais que a gente vai ter daqui para frente, que faz parte da teoria da decisão judicial e da hermenêutica. Né? A gente vai trabalhar um pouco com a ideia de common law. Né? Por quê? Porque a common law ela vem sendo, como eu disse para vocês no comecinho da aula, ela vem sendo cada vez mais utilizada no procedimento judicial brasileiro. Né? Não que o procedimento judicial brasileiro seja de common law, não é, é de civil law. Mas características da teoria da argumentação do procedimento
da Common Law vêm sendo trazidos para o Brasil para que a gente tenha mais espaço argumentativo, né, para que a hermenêutica seja trazida para o contexto judiciário brasileiro. E é importante a gente ter esse tipo de discussão aqui, porque isso vai influenciar diretamente no trabalho de vocês, prático após a formação de vocês, né? Aquilo que eu sempre avisei para vocês, apesar de muitos de vocês falarem, não gosto de filosofia, mas vocês vão utilizar, né? Cada vez mais no processo, na estrutura judiciária, esses elementos vão sendo utilizados como regra, né? Se vocês já assistiram julgamentos do STF, por exemplo, né? Agora no julgamento recente do marco temporal, vem sendo muito discutido esses elementos que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Então, vocês vão ouvir essas palavras o tempo todo, lá são palavras que vêm da teoria hermenêutica jurisdicional desses autores que a gente vem trabalhando aqui ao longo do semestre, do bimestre, né? E é importante a gente ter essa clareza dessas questões. Ora, meus caros, e aqui que vem o texto que eu passei para vocês, né, que eu fiz aqui, que está aqui embaixo, a indicação de leitura, né, do professor Franzé e do Giovanni Porto, um artigo chamado Elementos da Teoria do Precedente Judicial, na revista Em Tempo, né, de 2016, um artigo muito importante, muito citado, né, e que eu vou pedir, é o que está no AVA de vocês, para que vocês façam o trabalho até o dia 30, né, que você está lá no AVA de vocês já para vocês fazerem. Veja, essa leitura é de extrema importância para vocês, vai ser de muita valia para vocês. É um artigo que vai trazer elementos teóricos muito importantes para vocês, né? Então, vejam, aqui já fica a indicação para que vocês tenham conhecimento dessa estrutura aqui, e é uma estrutura realmente muito importante, Ok? Bom, então vamos começar a entender o que é Common Law. Eu trago a citação para vocês aqui, né? Common Law, ou direito comum, é um sistema jurídico utilizado em países de língua inglesa, né? Ou seja, países principalmente de tradição anglo-saxônica, né? E possui como principal característica ser baseado em precedentes. Essa palavra é importante para a gente, precedentes, criados a partir de casos jurídicos, né? E não em códigos. Como assim? Bom, vamos pensar que no movimento judiciário, por exemplo, norte-americano, não significa que não há leis. Eu já ouvi muita gente falando que na Common Law não tem lei. Tem lei, sim, né? A questão é que os desdobramentos legislativos, né, prova, procedimento específico, os desdobramentos legislativos, eles são desdobramentos que dependem de precedentes judiciais, ou seja, de julgamentos anteriores. Dependem de julgamentos vinculativos anteriores. Então a gente não vai ter um código civil, por exemplo, a gente vai ter uma lei civil, principiológica, a gente vai ter determinadas diretrizes principiológicas, diretrizes normativas, mas a disposição do que a gente tem por código, por exemplo, vai ser feita a partir de estruturas judiciárias anteriores. Vocês já devem ter visto aí nas séries que eu falei, vocês que assistem muitas séries, né, vocês que aí assinam Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Paramount Plus, Globoplay para ver Big Brother, Play Plus para ver A Fazenda, né, todos esses streamings possíveis aí, né, vocês que são desde o Disney Plus, que não tem porcaria nenhuma, né, e eu tô falando isso por quê? Porque eu assino todos eles também e não vale a pena, né? Fazer o quê? Mas o que vale a pena hoje em dia para mim é o HBO, né? O HBO e a Netflix ainda são os que mais valem a pena. Agora o resto, aquele Loki não serve para porcaria nenhuma, né? O Stars Play não serve para porcaria nenhuma. Fazer o quê? É dinheiro perdido, né? Mas a gente é assim, compulsivo com entretenimento. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Não sei. Mas, lembrei das séries judiciárias que vocês assistem, né? E vocês já devem ter visto nessas séries americanas, né, nessas séries norte-americanas, que a pessoa vai em busca dos precedentes judiciais, que ela vai atrás de um caso paradigmático para que ela possa utilizar no processo dela. Porque é assim que eles usam lá, né? A vinculação está em casos anteriores e não necessariamente em código. Você usa a lei e os casos dos seus desdobramentos, né? E é muito interessante também, porque por conta dessa vinculação judiciária, se evita ao máximo no modelo norte-americano que se chegue
à Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte vai fazer vinculação geral para todo mundo, né? Ele vai poder formar um precedente que vai vincular todo mundo. Então, você já deve ter percebido também nessas séries que tem muito acordo inclusive acordo criminal, né? Vocês já viram isso? Os prosecutors fazem um acordo com o cara que matou tantas pessoas, né? É o acordo, né? Porque é melhor chegar no acordo do que aquilo virar um código, né? Do que aquele crime virar uma pena específica, né? Virar um paradigma de pena, né? É melhor fazer um acordo. É bem melhor assim, né? Às vezes não, né? Se o cara fala que é inocente, geralmente nesse momento que se repousa as polêmicas dessas séries, né? Mas ainda assim, é interessante vocês pensarem nisso, por quê? Então, porque como completo aqui, por isso, o papel dos juízes e dos advogados é importante para o desenvolvimento desse sistema. Por quê? Porque o advogado ele vai argumentar e o juiz vai correlacionar o argumento a ponto de torná-lo passível de ser um precedente. Bom, estão entendendo? Antes de tudo, se torna importante que a gente compreenda que precedente judicial não é jurisprudência. Esse talvez seja o primeiro ponto, porque eu já vi em peça judiciária, né, o advogado vai citar, o juiz vai citar, seja lá qual operador do direito vai citar uma jurisprudência, e ele diz assim, conforme segue no precedente, e cita um acórdão de uma jurisprudência, uma ementa, né? Jurisprudência não é precedente. Por quê? O que é uma jurisprudência, né? Vocês estão no terceiro ano, já era para saber, né? Mas sabem? Sabem. Mas mesmo assim vamos repetir, né? O que é uma jurisprudência, né? Uma jurisprudência. Jurisprudência, pessoal, né? Ela é vamos colocar assim, o extrato, né? O extrato de uma decisão judicial de colegiado. É o extrato de uma decisão judicial em colegiado. Só que qualquer decisão judicial em colegiado. Tanto que como que é a formação de uma jurisprudência, né? É feita da seguinte forma. Vocês devem se lembrar, já devem ter visto. Está lá a ementa da jurisprudência. Né? A ementa está lá e ela vai estar escrita da seguinte forma. Né? Ela vai estar escrito fato tal. Relação de responsabilidade entre X e Y. Né? Relação de responsabilidade entre X e Y. Negativa de apresentação de tal por conta da relação de Z e arroba, né? De Z e arroba, né? Indeferido, impossibilidade de admissão da relação de causalidade entre os elementos. Né? Os elementos. Vai estar escrito no final lá. Tipo de ação. Tipo de ação. Relator. Relator Zé. Data. Número. Né? Data, número. E embaixo, íntegra. Na íntegra, você vai achar o voto do relator e dos outros jogadores. O voto do relator e dos demais jogadores. Isso aqui é uma ementa. O que a ementa é? A ementa é o resumo do julgamento do acordo. E na íntegra você vai poder utilizar os votos gerais. A ementa vai ser o resumão disso e a íntegra você vai poder ler eles de forma geral. Porém, isso daqui é só um extrato de algo que já foi julgado. Mas isso não torna precedente. Por quê? Porque a ementa, ela não é vinculativa. Ela não vincula nada. Né? Ela pode sim ser utilizada, né? Ela pode ser utilizada sim como fonte argumentativa. Ou seja, você usa na sua argumentação que já foi decidido
uma coisa parecida em algum momento, né? Você usa para corroborar com a sua argumentação, né? Essa é a ideia, né? Você usa para corroborar com a sua argumentação, mas ela não é vinculante. O precedente judicial é vinculante, mas o precedente judicial ele não é, e isso que é importante vocês falar, um resumo de um acórdão. Ah, mas ele não vem de um acórdão? Não vem de uma decisão judicial colegiada? Sim, vem de uma decisão colegiada. Mas então não é jurisprudência? Não. Mas essa jurisprudência, dependendo se passar pelo procedimento, pode vir a ser um precedente. Mas, né? Mas pode vir a ser um precedente. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. Vejam só que interessante. Tá, então o que é precedente? Precedente é o resultado... Vou escrever aqui. Precedente é o resultado argumentativo extraído de uma decisão judicial colegiada. É o resultado argumentativo, excluídos os resultados específicos da causa, restando apenas as teses vinculativas que levaram ao resultado. Certo? Quando extraídos esses elementos, eles podem se vincular futuramente com outros casos que não sejam necessariamente do mesmo gênero da decisão original. Vejam, leiam comigo de novo. Precedente é o resultado argumentativo. Vamos grifando? Vamos grifando. Vamos grifando aqui. É o resultado argumentativo extraído de uma decisão judicial colegiada. De uma jurisprudência, claro. Extraído dali. E ele vai ser excluído os resultados específicos, ou seja, exatamente o caso concreto vai ser excluído dali. Restando apenas as teses, as argumentações. Restando apenas as teses, as argumentações. Ou melhor, mais que argumentações, né? As observações hermenêuticas. As observações hermenêuticas vinculativas que levaram ao resultado. Quando extraídos esses elementos, eles podem vincular, né, eles podem vincular futuramente outros casos que não sejam necessariamente do mesmo gênero da decisão original. Aquela tese pode ser utilizada para outros casos. Né? Aquela tese pode ser utilizada para outros casos. Podemos tentar pegar um exemplo. Eu vou dar um exemplo totalmente hipotético, tá? Porque a gente não tem precedentes judiciais no Brasil. Né, Marcelo? O que a gente tem são súmulas vinculantes, que são coisas um pouco diferentes. Mas é possível extrair. Vamos supor, Marcelo, que você entre com uma ação, né, previdenciária. E nessa ação previdenciária, você vai argumentar nessa ação previdenciária que você precisa manter que aquela ação previdenciária ela deve ser procedente. Por quê? Porque você já começou a pagar não sei o quê, né? Porque você já tem direito àquilo, e você vai refazer uma tese de direito adquirido, né? Que você precisa receber aquela aposentadoria, né? Porque você tem direito adquirido. E por quê? Né, você quer direito adquirido. Então, veja o que eu estou falando até agora. O que está vinculando ao seu processo previdenciário, da sua aposentadoria, do porquê você acha que sim. Daí você vai começar a sua argumentação. Então, na sua argumentação, você vai começar a colocar. Porque tem o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, que vai ser aplicado a isso. O direito adquirido ele deve ser relacionado com o fato de começo da estruturação do benefício que vai ser considerado a partir da data em que você teve o compromisso que seria contemplado com aquilo. Então, você vai começar a construir uma argumentação. Bem,
O precedente vai retirar sua argumentação. Vai falar que, por exemplo, você quer se aposentar. Você quer se aposentar porque você está tentando teorizar a respeito do direito adquirido. Então, ele vai excluir toda a sua ação. Vai sobrar só a sua tese sobre o direito adquirido. Né? Então, veja, agora, isso virou precedente. Agora eu entrei com uma ação penal. Eu estou com uma ação penal. Né? E para eu fundamentar essa ação penal, eu vou falar, não, mas o que eu cometi deriva de um direito adquirido. E eu vou emprestar a sua argumentação para vincular o meu processo. Falar, já foi decidido como precedente judicial ali uma vinculação a isso. Uma vinculação. Que o direito adquirido começa aqui. Então agora eu vou usar, num caso criminal, a sua tese julgada como precedente judicial. Ou seja, não tem nada a ver com a sua ação, mas eu extraí de lá a fundamentação de tese, a hermenêutica do seu caso. E utilizei uma hermenêutica utilizada num processo previdenciário, num processo penal, ou em qualquer outro processo. Né? Então ele não vai se comunicar com a sua ação em si, vai ser extraído dali o fundamento da sua ação, que vai poder ser utilizado em várias outras coisas, não necessariamente sua, diferente da jurisprudência. Eu não vou usar uma jurisprudência previdenciária num caso criminal, porque eu não posso, porque são coisas muito diferentes. Eu vou usar o argumento, eu vou usar a tese, eu vou usar a hermenêutica, e essa hermenêutica no modelo do Common Law, ela tem força vinculativa. Então aquilo passa a ser estrutura legal. Deu para entender assim até aqui, Marcelo? Beleza. É porque, assim, acaba essa questão do common law, professor, ela vamos dizer assim, não faz parte da nossa realidade, né? Então, eu acho que citando um exemplo, por exemplo, como o senhor citou aí, acho que fica mais fácil da gente sistematizar a menos para mim, né? Sim. Sistematizar melhor isso na minha cabeça. Porque a questão da jurisprudência, ela já né, já está vinculada na minha mente, na minha realidade. Mas essa questão do common law, eu sei que ele existe. Acho que falhou seu microfone. Ele parou do Já nada. estudamos em algumas outras, a gente é um pouco distante, ao menos para mim. Sim, e daí você pode se perguntar assim, mas como que o STF, por exemplo, está usando precedente judicial se o Brasil não tem precedentes? Bom, esse exercício de extrair tese de uma decisão judicial, ele é muito forte, porque quando há uma extração de tese, mesmo que essa extração de tese não tenha força vinculante, ela passa a ser um posicionamento de corte. Então, vejam, o STF, o STJ, os tribunais superiores, eles começam a se posicionar sobre determinadas argumentações. Apesar de não ser vinculante, ela tem uma força decisional muito forte. Ela não vai vincular, mas ela tem força vinculante. Então, e por que isso é importante? Justamente para permitir que as argumentações judiciárias sejam melhores e possam criar evolução do direito. No Brasil, esse é o fundamento. E evoluindo o direito por estruturas argumentativas. Então, assim que o Brasil vem utilizando, né? O Brasil vem utilizando dessa forma. Estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? É isso aí. Bom, vamos entender um pouquinho dos termos. Oi, Felipe, alguma dúvida? Você ligou aí? Professor, pode prosseguir, professor. É que eu só estou fazendo anotações, daí parece que não tem ninguém aqui, entendeu? Não, mas eu tô acostumando já. Tô acostumando, Felipe. A hora que vocês estiverem de volta na sala de aula, vocês vão ver só. Na hora que eu ver a cara de vocês. Bom, vamos conhecer os termos. Quando eu falo extração, né, extração dessa tese, a gente vai estar dentro, e retirada de tudo isso, a gente vai estar dentro dessas duas estruturas, que são as mais importantes dentro da teoria dos precedentes judiciais, que é a ratio dissidente, né, que em tradução seria razão de decidir, e a obter dictum, que a tradução seria meros dizeres. A obter dictum e a ratio dissidente. Basicamente, a obter dictum, né, seria tudo isso que a gente vai excluir, né, o que relaciona, né, sobre os elementos próprios do pedido. Né, sobre os elementos próprios do pedido. Enquanto a ratio dissidente, né, é o que relaciona
aos elementos argumentativos da causa de pedir, né? Ou seja, a argumentação. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem obter dictum, é aquilo que a gente tem que retirar da decisão judicial. E a ratio decidendi é aquilo que a gente tem que resgatar. A ratio decidendi vai ser o texto que vai ser formado, vai ser a partir do que vai ser formado o texto do precedente judicial. A obter dictum é o que a gente vai tirar da decisão judicial. Esse elemento é bem difícil, pessoal, porque imaginem só. E é um trabalho que os advogados modernos têm que fazer muito, porque é muito importante você saber extrair uma ratio decidendi de um processo, de uma decisão, para fazer seus recursos, para poder fazer suas fundamentações. Perdão. Talvez você já tenha ouvido falar, quem estagia, etc., e faz recurso, já devem ter ouvido falar em embargos de declaração de omissão de fundamentação. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Basicamente é um recurso específico que você faz ao próprio decisor no tribunal para que ele melhore a argumentação dele, para que ele deixe tudo mais claro na argumentação dele. É só para isso. Para quê? Para que você possa tentar trazer a razão da decisão ali, né, para você conseguir argumentar com aquilo, fazer a sua argumentação. Isso tudo vocês vão aprender no que vem em recurso, é bem legal, né? E a ratio decidendi é justamente isso que vocês vão retirar, só que é bem difícil, por quê? Porque a decisão é colegiada, né? A decisão é colegiada, então tem mais de uma decisão, né? Então tem que pegar as decisões as quais foram remetidas o processo, ao qual deram origem a esse debate, e extrair dali as ideias principais da tese. Né? As teses vão ser retiradas daqueles votos, né, das fundamentações daqueles decisores. Né? Dali que vai ser retirado. E as fundamentações dos decisores vão ser as argumentações com a argumentação do advogado. Então, sempre vai ter essa relação. Essa relação ela é fundamental. Uma boa argumentação do advogado, uma boa análise argumentativa dos julgadores, dos desembargadores ou dos ministros, por exemplo, para que se retire dali essa síntese argumentativa, que vai ser chamada de ratio decidendi, né? A ratio decidendi. E dali vai ser extraído o precedente, né? E aqui que é interessante. Porque, beleza. Vinculou. Então não muda nunca mais? Tem meios para isso, né? O primeiro meio é o chamado de distinguish. Distinção. Basicamente, sou eu argumentando que aquela ratio decidendi, aquele posicionamento do tribunal, né, aquela forma como o tribunal pensa, não se coaduna com o meu caso. Eu estou distinguindo o meu caso, a minha tese, daquela tese que eles querem aplicar aqui. Eu estou desvinculando a minha tese da tese a qual é apresentada pelo tribunal. Eu estou falando, tá, tem essa, eu concordo, mas a minha é outra coisa. Mas para isso eu vou ter que argumentar, ou seja, começar a contradizer os elementos da ratio decidendi, do precedente judicial, que vão distinguir o meu processo daquele. Então, uma nova argumentação. E é difícil fazer isso, mas é extremamente importante. É extremamente importante. Tem essa distinção. Eu pegar o meu processo, minha argumentação, e falar, beleza, tem ali uma ratio decidendi, tem um precedente, mas são diferentes. Ele não pode se aplicar ao meu, por quê? Por conta disso, eu começo a fazer análise do precedente judicial para falar que ele não faz parte do meu, né? Ou ainda melhor, tem um precedente, tem uma argumentação, mas o meu caso, eu falo assim, ele se enquadra no meu, mas eu falo assim, tá, mas esse aqui está ultrapassado, e eu vou precisar superar esse precedente. A superação do precedente é chamada de overruling, na superação da regra. Overruling. O overruling é eu trazer uma nova argumentação para superar a argumentação do precedente. Se vocês estão assistindo o julgamento do marco temporal, tem uma galera lá tentando falar de overruling, né? Quase todo o pessoal que falou lá na sustentação oral falou de overruling, da necessidade de superação da interpretação da regra, né? O pessoal, desculpa, o pessoal que quer o marco temporal, né? O pessoal que quer o marco temporal, né? O pessoal das propriedades rurais lá, etc., estão trabalhando muito com a ideia de overruling. Por quê? Porque hoje o marco temporal ele não existe, né? Para os indígenas, etc. E o pessoal do agronegócio, etc., está tentando falar que tem uma superação dessa estratégia, dessa decisão. Então estão fundamentando por que deveria superar. Overruling é a minha fundamentação de superação. Eu criar uma nova ratio decidendi, eu criar uma nova argumentação para superar a anterior,
né? Isso, apesar de a gente não ter precedente judicial, vem sendo feito nos tribunais superiores atualmente. Então, sim, a gente tem hermenêutica nos tribunais hoje. A gente tem teoria da hermenêutica nos tribunais. E aí, dúvidas até aqui? Porque daí, depois eu vou fechar aqui, daí não vai ter mais aquela velha história. Por favor, perguntem. Porque também aqui a gente já encerra, né? Depois disso a gente já encerra. Acabou, aqui é o último slide. Então, daí depois vocês me digam se vocês têm dúvidas e etc. Bom, então fechando o slide em 3, 2, 1, fechou. Bom, pessoal, estou aqui ainda guardando umas dúvidas de vocês, caso vocês as tenham, né? Aguardando aí. Beleza, então. Nada mais havendo a tratar, então, eu declaro encerrada a sessão dessa CPI. Bom, meus caros, então um grande abraço para vocês, um bom final de semana para todos vocês. Semana que vem é nossa última aula do bimestre, já tem um trabalho para vocês fazerem no AVA. Façam o que vocês têm dia 30 para fazer, mas não deixem para a última hora, porque vocês têm que ler 17 páginas daquele artigo, além de fazer a prova. Então, cuidado, já vão começando a ler nesse final de semana, que vocês têm essa atividade para fazer. Beleza? Tá bom, professor, bom fim de semana. Pô, beleza, então. Então, bom fim de semana para vocês. Até mais.